Hoje vamos falar da igreja de Esmirna, tá? Primeira característica, o significado de Esmirna é mirra. Estou aqui, eu, pastor Eduardo Cassiaba, junto da missionária Janaína. Hoje vamos falar da igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo de número 2 e verso de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, abre aspas, mas tu és rico, fecha aspas, e a blasfemas do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então nós falamos na programação que antecedeu a semana passada, da igreja de Éfeso. Hoje vamos falar da igreja de Esmirna, tá? Primeira característica, o significado de Esmirna é mirra, uma substância como se fosse um azeite ou uma especiaria de perfume, que no costume dos judeus era usado nos sepultamentos. Quando as mulheres foram ali com Maria tentar oferecer algo a Jesus nos evangelhos sinóticos, elas levavam as especiarias para propor um sepultamento honroso ao corpo de Jesus. Porém, Jesus já havia ressuscitado, mas elas queriam fazer algo de bom para Jesus, oferecer algo agradável a Jesus, mesmo no momento de tristeza. Ela é chamada, a cidade de Esmirna, a coroa da Ásia. Essa antiga cidade, atual Izmir de Turquia, foi a mais bela da Ásia e um centro da ciência e da medicina. Olha que interessante. Era uma cidade que tinha um desenvolvimento além e aquém dos seus dias. Então, é uma cidade estratégica, irmão, para entrar e fazer o reino de Deus ser estabelecido ali. Então, o que você deve entender é que quando foi fundada essa igreja, eles estavam focados em entrar não em onde era mais favorável, mas entrar aonde o reino de Deus estaria sendo confrontado e também disposto a confrontar o pecado, tá? Então não queira servir a Deus por bonança e para refrigério tão somente. Esteja disposto a entrar onde Jesus quer te colocar, tá? Outra coisa, 50 anos depois da morte de João, discípulo amado, olha só, veja só, João Policarpo, olha que interessante, pastor da igreja de Esmirna, foi queimado vivo aos 86 anos de idade ao recusar adorar a César. César não era um nome, César era um título dos tetrarcas romanos, tá? E ele comandava ou governava uma região. Então, havia-se nos dias de João discípulo amado, um edito para se prostrar, queimar incenso a Tito Flávio Domiciliano, que era o imperador da época. Ele não fez isso, foi lançado um tacho de azeite fervendo, não matando ele, tentando calar a voz do pregador, mandaram ele para a ilha de Patmos. E aqui, João Policarpo foi queimado vivo, irmãos, mas não negou Jesus. Essas coisas diz o primeiro e o último, é Jesus de Nazaré. Esteve morto e reviveu, ou seja, irmão, se ele ressuscitou, ele pode fazer das nossas aflições, refrigério de alma. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas ele diz, tu és rico. Contextualizando com Laodiceia, Laodiceia é rica, mas Jesus diz assim, ó, tu és pobre, nua e cega e miserável. Tinha riqueza material, mas era pobre, nua e miserável espiritualmente. Aqui Esmirna pode ser pobre, não comparado à riqueza material de Laodiceia. A igreja, eu estou dizendo, a igreja. Mas em tudo ela é rica porque ela já faz parte do exército, do império, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, isso aqui está se referindo extremamente aos fariseus, escribas, saduceus, zelotes, porque João 10:10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Então, os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, eles querem corromper a sã doutrina e persuadir os bons costumes. Cuidado, irmãos. A Bíblia não é velha nem adiantada, a Bíblia é eterna. Então os ensinos dela não são desatualizados, estão sempre atualizados. Porque se o Espírito Santo, que é o autor dela, é eterno, os ensinos estão sempre atualizados, não está atrasado não. Não existe esse negócio, não dá nada não, são outros tempos, irmão. Pecado é pecado em tempo e fora de tempo, tá? Não temas coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo lançará na prisão alguns entre vós, para ser expostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui quer dizer que Deus reduz aquilo que queriam deixar eles calados dentro da prisão. Jesus vai reduzir um tempo curto, tá? Porque quem vence por você é Jesus. Quem tirou Pedro da prisão foi Jesus. Os discípulos vencer, a igreja chegar até aqui, foi Jesus. Não foi mão de homem, irmão. É porque lá em Mateus 16:18 diz, ó, e as portas do inferno não prevalecerão. O vencedor de um modo sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é essa material do nosso carne, irmão, que pode até matar. A segunda, irmãos, é a condenação ou a salvação eterna. Então, essa morte é para aqueles que não vão vencer. E nós somos convidados por Jesus a vencer. Podemos ser pobre, fraca, perseguida, como Esmirna, mas em tudo vamos receber a coroa da vida e da vitória. Você que está encarcerado, que está aí escravizado no mundo das drogas, da bebida, de um vício, Deus está te dando a coroa da tua vitória. Teu processo vai ser reduzido, teu vício vai ser libertado, tua enfermidade vai ser curada, se você ficar fiel a Jesus.